Afinal de contas, a empresa pode me mandar embora mesmo estando doente? Pessoal, eu sei que nesse momento seus sentimentos são uma mistura de raiva, frustração, pelo fato em que você se dedicou aquele tempo todo, aquele período todo, se matou de trabalhar em vários momentos para merecer estar naquele local, mas no momento em que você mais merece apoio, a empresa não lhe concede. Sei que também as contas não param de chegar e você quer saber, afinal de contas, a empresa pode ou não te demitir enquanto você está doente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Guilherme Magalhães, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e hoje a gente está aqui para tratar a respeito desse tema. Para que a gente possa conseguir entender se você pode ou não ser demitido, nós temos que entender quais são os tipos de doença e qual é o seu caso em específico. Para a gente começar, vamos começar com aquela regra geral. Doença ocupacional. A doença ocupacional, ela também é muito similar ao acidente do trabalho, então gera praticamente os mesmos direitos. Mas imagine você, um trabalhador que lida com atendimento ao público, pelo fator estressante, acabou desenvolvendo até mesmo uma depressão. Tá ali doente e a empresa te manda embora nesse momento em que você estava atrás de psicólogo, psiquiatra, realizando o tratamento. O primeiro ponto é que eu quero te desejar melhores e que você tenha, sim, um tratamento adequado, porque somente quem sofre com isso sabe o quão difícil é. Mas, para a gente entender esse tipo de doença, a gente tem que entender o que é o nexo. O que é nexo, Guilherme? O nexo é a relação que aquela doença tem com o trabalho. Então, imagine, é muito comum que pessoal que lida com atendimento ao público, bancário, até mesmo atendentes de telemarketing, acabem desenvolvendo doenças psicológicas, psiquiátricas, relacionadas ao trabalho, sim. Por quê? Aquele estresse, aquele ambiente contínuo de estresse acaba afetando o ser humano. Isso é totalmente normal. A partir desse momento que você tem esse desenvolvimento dessa doença, por exemplo, você está ali dentro da empresa, necessitou até mesmo de um afastamento. Isso lhe gera o direito à estabilidade, ao dano moral, também todo o custeio do tratamento médico por parte da empresa, tendo em vista que aquela doença foi ocasionada pelo trabalho na empresa. Também o direito ao plano de saúde e todos os outros benefícios. Nessa situação, você não pode ser demitido. Mas presta muita atenção, porque a maioria das doenças ocupacionais, apesar de o texto legal trazer sim a previsão que são doenças ocupacionais, quando comprovadas o nexo, posso te garantir em 99,9% dos casos que nós atendemos aqui no escritório, nenhuma das empresas costumam reconhecer que foi uma doença ocupacional. Por quê? Essa doença, ela é uma doença que é até mesmo difícil comprovar que foi totalmente por meio do trabalho. Então, somente por meio de um processo judicial, você consegue comprovar a existência desse nexo. É diferente, por exemplo, de um trabalhador que estava ali dentro da empresa, acabou tendo seu dedo decepado. Querendo ou não, o Brasil é um dos países campeões em acidente do trabalho. Então, isso é algo muito comum. Aquele trabalhador decepou o dedo, precisou ficar afastado por seus 30 dias para conseguir recuperar. Quando voltou, foi demitido. Ele automaticamente já tem direito à estabilidade. Por quê? Ele teve um afastamento previdenciário de um acidente do trabalho. Mas você, caso você tenha, por exemplo, ficado afastado 30 dias por essa sua doença, 15 dias ou mais, vamos colocar nos termos, e consiga comprovar que houve esse nexo com o trabalho, consequentemente você também já tem direito a essa estabilidade, que equivale a 12 meses da sua remuneração, inclusive o seu 13º. Então, muito importante para que, caso você seja demitido com esse tipo de doença e ache que essa doença pode ter sido desenvolvida por meio do seu trabalho, comunique-se com um advogado especialista para que ele possa te dizer se é cabível ou não uma ação nessa situação. Então, a primeira situação de uma doença ocupacional a qual tem nexo com o trabalho, a empresa não pode te demitir em hipótese alguma. Caso demita, você deve sim procurar um advogado especialista no tema para que você consiga dessa forma comprovar que aquela doença tinha relação com o seu trabalho. E uma dica para caso você esteja sofrendo com esse tipo de situação. Quando você for mandado embora, provavelmente você irá realizar seu exame demissional. Foi lá, primeiro passo, ressalta para o médico que está realizando o seu exame demissional que você encontra-se doente, que você está sofrendo com depressão ou qualquer doença similar, como burnout, por exemplo. Nesse momento, se mesmo assim o médico do exame demissional te constar como apto, recomendo que você não assine aquele laudo. Por quê? Você não está apto para ser demitido. Você está com uma doença. O trabalhador que está doente, ele não pode ser demitido, como a gente vai explicar aqui, já explicou quanto é a doença ocupacional. Então, assim, a partir do momento em que você foi lá, fez o exame, mesmo ressaltando ao médico da sua situação, ele te considerou como apto, primeiro passo, não assine o seu exame demissional. Feito o exame demissional, a empresa ainda insistiu e o médico ainda te considerou apto. A empresa insiste na sua demissão. Ela te chama para receber o termo de rescisão e as demais guias, até mesmo para seguro-desemprego. Você vai chegar lá e não vai assinar o termo? Não. Aí já é outra situação. O termo de rescisão é aquele que a gente já explicou aqui, vem com algumas verbas descritas o que está sendo pago. Esse termo ele é só um recibo. O
que você pode fazer nesse momento? Assinar o recibo, desde que você tenha recebido realmente os valores, e logo embaixo da sua assinatura colocar: discordo da minha demissão, tendo em vista que eu encontro doente por meio de atestados. Tudo que você puder relacionar ali, escreva. Obviamente, a empresa não vai gostar disso, mas lembre-se, quem está sendo o único prejudicado nessa situação é você. Então, faça o melhor para você sempre. A partir desse momento que você assinou, pegou as outras guias, não dê entrada direto no seguro-desemprego. Por quê? Ajuda até no seu processo trabalhista, caso você pegue essas guias e compareça até o INSS requerendo o benefício, seja o auxílio acidente ou outro tipo de benefício cabível devido à doença. Então, você comparece até o INSS e faz essa solicitação. Caso seja comprovado que você realmente está doente, já é algo que facilita muito o seu processo trabalhista no momento que você procurar um advogado especialista no tema. Caminhando ali ao lado da doença ocupacional, a gente tem a situação da doença que foi agravada pelo trabalho, ou seja, ocorreu o agravamento no momento em que você trabalhava. Presta atenção, voltando ao nosso exemplo de uma doença psiquiátrica, onde você já tinha depressão pré-existente, estava controlado, estava fazendo corretamente o tratamento, mas devido àquela pressão psicológica no seu trabalho, você voltou a agravar a sua depressão e deixou em um quadro muito mais crítico daquele quadro que você entrou. Obviamente, já era uma doença pré-existente, só que o que não era pré-existente é esse agravamento. E quem é responsável por esse agravamento? O seu trabalho, consequentemente a empresa. Então, esse trabalhador que também conta com o agravamento da doença, seja psicológica, psiquiátrica, ou até mesmo aquela doença em que você já tem um problema na sua coluna, por exemplo, e devido ao esforço repetitivo ali, acabou piorando ainda o seu quadro. Se tem mais dificuldade em locomoção e tudo. Nessa situação, também a gente trata do nexo concausal, ou seja, a doença ela já pode ser pré-existente ou até mesmo essa questão psiquiátrica. Durante o seu trabalho, além do fator estressor do trabalho, que seria a pressão, os clientes, as cobranças, você passou por um momento na sua vida pessoal de separação, que surgiu a depressão junto com tudo. Então a gente tem algo que é concausal, nexo concausal, não é um nexo direto do exemplo passado. Esse nexo concausal, o que significa? A empresa é responsável sim, mas, por exemplo, é responsável em partes por isso. Isso, quem consegue avaliar é um médico perito. Você entra em contato com um advogado especialista no tema, conversa com ele a respeito, ele vai te recomendar o ajuizamento eventual de uma ação trabalhista, caso seja necessário. Com o ajuizamento, vai ser designado um perito. Esse perito, que é de confiança apenas do juiz, não é alguém indicado por você, não é seu médico, não são os laudos do seu médico, ela vai comprovar, olha, a doença que fulano tem, ela foi agravada em 25% pelo trabalho, ou o trabalho foi responsável por 25% do surgimento. Obviamente, caso a caso, vai sendo gradativo. Existem casos de 10% até 90%, porque tudo é uma contribuição contínua para o desenvolvimento. Esse trabalhador, ele também não pode ser demitido e ele também tem alguns desses direitos que nós citamos no exemplo passado. Por exemplo, caso ele tenha ficado afastado, ele tem esse direito à questão também da estabilidade. Também a pensão mensal do exemplo anterior, proporcional, obviamente, ao que foi reduzido da capacidade e também proporcional ao que a empresa tem responsabilidade, caso tenha uma redução da capacidade laborativa. Isso não é o nosso foco aqui, quais são os direitos, mas sim se é ou não cabível a demissão. Então, presta muita atenção nessas situações. Agora, a gente caminhando um pouco para aquelas doenças em que, apesar da empresa não ser culpada, ela não pode te demitir também. Existe um tipo de demissão que a gente trata na justiça, que é a demissão discriminatória. O que significa discriminatória? É isso mesmo que você imagina, aquela demissão que é por conta de algo que a empresa abomina. Por exemplo, a empresa não tinha ciência, por exemplo, que você tinha um tipo de doença. Ao tomar a ciência disso, ela optou por te demitir. O que significa? Que é uma dispensa discriminatória. A súmula 443 do TST, ela prevê que não pode ocorrer essa demissão. Consequentemente, você tem direito até mesmo à reintegração, bem como dando moral por essa situação, como em todos os outros pedidos que a gente citou até aqui agora. Mas voltando ao nosso foco, essas doenças discriminatórias são quais? A gente tem a situação da HIV, a gente também tem a situação do câncer, do lúpus e outras doenças, mas é necessário a gente entender que a justiça faz uma análise específica de tudo. Então, por exemplo, caso sua doença não seja desse rol, vamos colocar aqui taxativo, que seria um rol pré-determinado, que na maioria dos casos acontece esse tipo de demissão. Você consegue comprovar como? Por meio de conversas. Olha, nós não queremos alguém que tem esse tipo de doença aqui, mesmo sua doença não sendo nenhuma dessas que eu citei, ou outras já existentes, nos casos na Justiça do Trabalho. A gente consegue demonstrar e analisar caso a caso. Então, procure sempre o auxílio de um especialista para que ele possa observar se sua situação se enquadraria nesse tipo de dispensa discriminatória. Continuando agora também, voltando aqui ao
A doença comum, aquela doença em que você não tem relação com o trabalho, não tem nenhum agravamento pelo trabalho e muito menos foi algo discriminatório essa dispensa, mas você está doente. Você chega ali na empresa em um dia em que você está começando um tratamento de uma doença muito grave ou precisa, por exemplo, de realizar uma cirurgia dentro de alguns meses. A gente sabe que na Suíça costuma acontecer muito isso. A empresa ciente que você vai ficar ausente por algum período porque está doente, acaba demitindo. E isso é algo totalmente abominável e que a justiça não corrobora. Por quê? Se você está por meio de um tratamento, se a empresa te demite, o que acontece? Você fica sem rendimentos. Caso você tenha um plano de saúde, muitas das vezes esse plano é cortado e acaba que você não sabe como vai realizar seu tratamento. Então, mesmo aquele empregado que sofre de doença comum, ele também tem direito a não ser demitido. Por quê? A partir do momento que você precisa de um tratamento, a justiça entende que você está vulnerável, totalmente vulnerável. Se a empresa, mesmo não sendo culpada pela doença, opta por te demitir, consequentemente, isso não poderia ter acontecido. Isso em vários lugares, em vários tribunais, já existem previsões quanto a isso. Sempre fique alerta a essas situações. Caso tenha algum tipo de dúvida, procure um advogado especialista e também deixe seus comentários aqui no vídeo para que a gente possa te auxiliar.